A paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 38. Mas antes de nós darmos início, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum devocional, curte esse vídeo, comenta o que o Senhor tem falado com você e compartilhe com mais pessoas. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 18. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó Deus. Apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Nestes salmos, Davi vai reconhecer o seu pecado ao Senhor e mostrar o que o pecado tem causado na vida dele, os frutos do pecado ao qual ele cometeu com Betseba. Nem todas as doenças físicas são acometidas pelo pecado, mas sim há doenças que são cometidas pelo pecado, são consequências do nosso pecado. E Davi estava vivendo isso, consequências do seu pecado. Ele estava enfermo, estava sobrecarregado, estava com dores, estava com feridas, com febre, estava muito enfermo. E então ele vai reconhecer que realmente a situação a qual ele está vivendo é por causa do pecado ao qual ele cometeu, a qual ele tinha coberto perante o Senhor. Mas nós sabemos que perante o Senhor nada está em oculto. E então Davi ele vai nestes salmos reconhecer que ele pecou e que ele precisa do Senhor. É onde ele está no fundo do poço, onde ele vai olhar para os céus e ele vai lembrar do seu Deus, do Deus da sua salvação, aquele que ainda tem misericórdia. E então ele suplica pelo amparo do Senhor. Mesmo ele tendo pecado contra Deus e sofrendo os resultados dos seus pecados, mesmo ele sendo abandonado pelos seus amigos, familiares, sendo odiado pelos seus inimigos, adversários, Davi ele não perdeu o seu relacionamento com Deus. Ele voltou ao Senhor, ele clamou ao Senhor mais uma vez para que o Senhor o perdoasse. Porque ele sabia que nenhum recurso humano podia aliviar sua dor ou curar sua enfermidade. Então ele vai clamar ao Senhor, porque ele tem consciência da sua culpa e só Deus pode aliviar esse fardo a qual ele está carregando, de ter pecado, de estar enfermo por conta do pecado. E então ele também vai suplicar ao Senhor para que o Senhor venha com a sua presença sobre a vida dele. O pecado, ele nos separa da presença de Deus, ele nos separa do Senhor. Assim como Adão e Eva, quando pecaram no jardim, eles foram separados do Senhor, ainda assim o pecado nos afasta de Deus, nos separa do Senhor, porque o Senhor é santo e ele não pode habitar com o pecado, conviver com o pecado. Então nós acabamos nos afastando do Senhor quando pecamos. Então Davi, ele clama pela presença de Deus, pois ele precisa urgentemente da presença de Deus, porque Davi está no limite das suas forças. Ele se sente como um homem realmente incapaz, um homem que não pode nada, que está enfermo, que não consegue fazer nada. Então seu pedido é urgente ao Senhor. Ele precisa da presença de Deus. Assim também nós precisamos com urgência da presença de Deus todos os dias da nossa vida. Então, não permita que você viva o que Davi viveu, por querer esconder o seu pecado, por querer camuflar o seu pecado, não. Mas confesse ao Senhor, reconheça que você pecou, que você falhou. E só assim, então, você alcançará o perdão do Senhor, você descansará na presença de Deus e poderá ter comunhão com Deus. Não queira viver como Davi, com as consequências do seu pecado. Nós não sabemos quais serão as consequências dos nossos pecados se nós não pedimos perdão para o Senhor. Davi sofreu
essas enfermidades, mas em nós o que sofreremos se não pedirmos perdão para o Senhor. Então hoje, se for necessário, reconheça o seu pecado diante do Senhor, mas não permita que o pecado continue te assombrando, não permita que o pecado continue te colocando em situações de enfermidade, não permita que o pecado venha te separar da presença de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e engrandecemos o teu nome. Agradecemos a Ti por essa palavra, a qual o Senhor vem nos exortar, nos corrigir, Senhor Jesus, instruir através da Tua palavra para que nós venhamos reconhecer nossos pecados, nos arrepender. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha nos restaurar, nos revestir, nos fortalecer todos os dias, ó Pai, para que nós não venhamos cair em tentação, mas que o Senhor venha sempre estar nos livrando, Senhor, de todo mal, de tudo que não provém de Ti, Pai, nos guardando, Senhor, nos refugiando em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.